De volta com o nosso Você Bonita para um assunto super importante, confesso a vocês, do que eu li, eu não tinha a menor ideia que é algo que pode ocorrer, que a gente tem que prestar muita atenção, muito alerta, né? Por isso a gente vai conversar hoje, ela que é nefrologista, a doutora Andréa Pio de Abreu, mais uma vez com a gente, bem-vinda. Obrigada, Tudo bem, Carol? doutora? Obrigada. Prazer tê-la aqui, viu? Eu que agradeço. Esse dia friozinho, gostoso, pra gente bater papo a respeito de saúde, tá sempre atento, que a gente vai falar da hipertensão renovascular. Inclusive foi algo que você pediu para que a gente falasse da forma correta mesmo, atentasse ao nome, né? Renovascular, que seria uma hipertensão renal. Mas que o nome correto é exatamente esse, tá, gente? Renovascular. Queria que você contasse, então, pra gente introduzir o que é o quadro, né? E se é mais comum do que a gente imagina. Bem-vinda. Obrigada. A hipertensão renovascular, a gente diz que é uma causa secundária de hipertensão. Tá. E o que significa isso? Significa que é uma causa potencialmente tratável. A hipertensão renovascular acontece o seguinte, existe um entupimento nas artérias renais, em uma ou em duas artérias, que irrigam o rim. E esse entupimento desencadeia uma série de fatores que podem fazer elevar a pressão arterial. Ela é muito comum, na verdade, quando a gente enxerga a população geral de hipertensos, não. Então a gente sabe que em torno de 2% dos hipertensos têm essa condição. Ok. Quando a gente já pega os pacientes que são muito hipertensos, que são o que a gente chama hipertensos resistentes, aqueles que tomam, por exemplo, mais de 3 remédios para pressão em dose correta, a gente realmente já sabe que esses têm uma prevalência maior dessa condição que é a hipertensão renovascular. A hipertensão renovascular, então, ela não vem sozinha num paciente que já não tenha uma hipertensão, que já tenha sido diagnosticada. Então, a hipertensão, a hipertensão essencial, ela pode ser, dentro do pacote que existe para a formação dessa estenose, ela pode ser um fator de risco. Por quê? Porque a maior parte das vezes, essa hipertensão renovascular, ela é causada por uma estenose de origem aterosclerótica. Tá. Essa aterosclerose, por sua vez, um fator de risco é a síndrome metabólica. E nesse pacote da síndrome metabólica, a hipertensão faz parte. O controle inadequado do colesterol, diabetes, o sobrepeso, a pressão arterial. Então, a hipertensão pode ser um fator de risco para essa condição e ela também pode aumentar mais ainda quando essa condição existe. Entendi. Então, está diretamente ligado aos hábitos e à questão das doenças metabólicas mesmo. Na maior parte das vezes. Existe 10% das vezes que não, que geralmente acontece em indivíduos mais jovens. Existe uma condição chamada fibrodisplasia, que dá mais em mulheres jovens. Uma causa rara, que são as vasculites, uma doença autoimune, que é menos do que 1% dos casos. Tá. Mas se a gente for ver na população geral, se a gente pegar já uma condição que não é tão frequente e as causas, a gente observa realmente que o carro-chefe, ele é decorrente da aterosclerose. Tá aí, vamos colocar um ilustre pessoal para acompanhar, então, para entender o que acontece. Então, a gente está diante, então, dos rins, que eles são órgãos retroperitoneais, ficam atrás do abdômen, e eles são pequenos, né? Cada um tem em torno de 150 gramas. E aí, dentre as funções deles, eles filtram as impurezas do sangue. Como é que órgãos tão pequenos podem fazer isso? Porque as artérias e as veias, eles vão se ramificando de forma muito característica, formando essa estrutura chamada glomérulo. Entendi. O glomérulo, ele acaba fazendo com que haja esse processo de filtragem muito efetivo. Essa artéria que está chegando e irrigando, quando ela tem qualquer tipo de obstrução, qualquer tipo de entupimento, libera uma substância que é chamada renina, por células muito especializadas próximas a esse glomérulo, e essa renina vai desencadear um sistema que, no final das contas, vai formar um hormônio chamado angiotensina, depois aldosterona, que vai causar vasoconstricção no corpo todo e também provocar a retenção de sódio e água. Então, a gente pode pensar na questão da investigação, né, daquele paciente. É algo que hoje tem que estar nesse check-up, tem que ter uma investigação, tanto dos pacientes que já são hipertensos e que já têm, enfim, o uso do medicamento como algo já diagnosticado e diário para cuidar da hipertensão, porque é o que a gente diz, né, não tem cura, mas tem controle, ainda que tenha que ter a mudança de hábitos. E como é que é hoje, então, o padrão para a gente ter um diagnóstico que essa hipertensão renovascular também pode estar acontecendo? Então, excelente pergunta, é muito importante essa pergunta, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Apesar de ser uma condição muito importante, e dentre as causas secundárias, depois da doença renal crônica é a mais comum, a gente não precisa sair investigando todo mundo. Quando que a gente tem que suspeitar?
Primeiro, se o paciente realmente tem uma hipertensão de difícil controle, ele já faz o acompanhamento médico, está tomando 3, 4 classes de medicamentos antihipertensivos e não consegue controlar, essa é uma situação que vale a pena a gente pensar nisso. A outra situação, a gente sabe que a idade é o fator de risco independente mais importante para alguém ficar hipertenso. Mas vamos supor que o indivíduo ele não é hipertenso, passa a vida toda e depois de quando ele é idoso, ele começa com uma pressão bem mais elevada. A gente tem que investigar. Então, são condições muito particulares para que a gente precise investigar a hipertensão renal vascular. E quando ela é necessária, é um exame de imagem simples que a gente faz. Agora, a gente não pode confundir hipertensão renal vascular com doença renal crônica. Que não tem nada a ver. Na verdade, a doença renal crônica ela é uma causa de hipertensão secundária, mas a maior parte dos casos de doença renal crônica no Brasil são causados pela hipertensão. Entendi. Então, neste sentido, vale sempre a pena a gente investigar naquele indivíduo que já tem pressão alta há bastante tempo, se o paciente já tem algum grau de doença renal. São exames simples, são exames de sangue com uma creatinina, que está disponível no SUS, inclusive, é um exame de urina simples também, que faz com que a gente consiga rastrear. Já a hipertensão renal vascular, a gente precisa de uma imagem com Doppler para ver essas artérias renais, e existem condições específicas, depois de uma avaliação médica, que faz com que a gente suspeite. Agora, sintomas. A gente pode dizer, então, que o paciente em algum momento vai apresentar sintomas ou que tenha relação até dessa forma visível da urina, da apresentação da urina ou dores, né? Na maior parte das vezes, o indivíduo, da mesma maneira que acontece na hipertensão, o paciente que tem hipertensão renal vascular, ele é assintomático. Por quê? Porque o que ele vai ter de alterado? A hipertensão. E a hipertensão precisa de um grau muito elevado para que o paciente tenha algum tipo de sintoma. Silencioso. É silencioso. Mas existem duas situações que pode acontecer. A primeira delas é quando o paciente tem obstrução das duas artérias renais. Além da hipertensão, ele pode ficar o que a gente chama mais hipervolêmico, ele fica mais inchado, então ele pode ter o que a gente chama de edema pulmonar agudo. E não é um edema pulmonar agudo simples, ele geralmente é de repetição. Entendi. Então o paciente tem aquilo de forma recorrente, é uma situação. E a outra situação é quando no exame de imagem de ultrassom que a gente vai visualizar, existe um rim diminuído em relação ao outro. Então, quando existe uma diferença maior do que 1,5 centímetros de um rim em relação ao outro, a gente já pensa, será que aquela artériazinha não entupiu? Isso num paciente que já tem hipertensão arterial. Entendi. Interessante poder linkar, né, tudo isso. A gente pode falar de cálculo renal. Daqui a pouquinho, antes eu vou colocar perguntinhas do público. Já chegaram, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Sônia, um beijo. Qual o alimento, então, que pode ser prejudicial aos rins? Quando a gente pensa, então, na preservação do rim, né? Como é que a gente previne problemas? Como é que a gente cuida do nosso rim e não sobrecarrega? Eu acho que mais fácil do que a gente dizer qual é o alimento que prejudica, o mais importante é a gente dizer que uma alimentação balanceada, ela é fundamental para o rim. O rim, ele é uma imagem do corpo. Então, se a gente tem uma alimentação balanceada, se a gente tem uma alimentação mais saudável, que não é rica em produtos industrializados, não é rica em sal, não é rica em gordura, isso vai favorecer muito a saúde renal. Não existe um alimento que prejudique diretamente os rins. Em pacientes, por exemplo, que têm doença renal crônica avançada, existe sim a carambola, por exemplo, que a gente sabe que não deve comer, mas isso são situações muito específicas. Diretamente, o que a gente sabe é que alguns medicamentos é que fazem mal. Por exemplo, o anti-inflamatório, que é vendido indiscriminadamente na farmácia, é muito importante que a população saiba que o uso dele realmente de forma acentuada e contínua pode prejudicar os rins. E o fígado também, né? Porque ele passa pelo fígado, né? Você imagina, já tudo que a gente come, o fígado já tem que dar conta ali, ó, no energia, né? Exatamente. A gente vai lá e sobrecarrega com anti-inflamatório. Ai, tô com uma dorzinha aqui de garganta, vou lá tomar um anti-inflamatório. Faz isso. Eu acho que a gente fala tanto aqui dessa questão, gente, anti-inflamatório é coisa séria. É nível antibiótico, corticóide, a gente tem, né? São enfim, grupos de medicamentos que não é para sair tomando. Que altera o nosso organismo. Altera tudo, né, doutora? Exatamente. Tem mais perguntinha? Vamos colocar na tela, então. Olha lá. Val, obrigada, um beijo para você. Por que, então, enfim, o paciente renal crônico às vezes entra em confusão mental? Então, obrigada pela pergunta, excelente. A doença renal crônica, ela tem 5 estágios. Então, os estágios iniciais, a gente define em 5 estágios, até o estágio 3, por exemplo, a gente não tem, o paciente não tem sintomas significativos.
Mas aquele paciente que já está com o que a gente chama de doença renal crônica terminal, que é o estágio 5, e que a gente já precisa lançar a mão do que a gente chama de terapia renal substitutiva, que é a diálise ou até o transplante renal, esses pacientes, quando a gente não dá esse suporte médico para ajudar a filtrar o sangue dele, que é o que o rim faria, eles podem evoluir com o que a gente chama de uremia, que é uma síndrome formada por várias situações. Uma delas é a encefalopatia urêmica. E nesse contexto que é essa questão da confusão. O paciente pode ficar mais sonolento, torporoso, apresentar realmente confusão mental, mas isso quando o paciente já tem uma doença renal crônica mais avançada. Doutor, e tô lendo aqui, e até para a gente encerrar então, olha só, já ia passar essa nota para vocês, você acabou de falar da questão da uremia. Sim. O produtor musical Arnaldo Sacomani, ele foi internado na UTI do hospital em São Paulo, após passar mal enquanto gravava o programa de televisão. E após uma bateria de exames, os médicos descobriram que ele sofre de um problema renal conhecido, que é a uremia, que você acabou de comentar, doença que acontece quando os rins, então, não conseguem filtrar adequadamente os resíduos do sangue. O Arnaldo segue internado na UTI, gente, seguindo os cuidados médicos e realizando sessões de hemodiálise. Então, isso é importante a gente ressaltar, que a uremia é uma situação decorrente da doença renal crônica no estágio terminal ou insuficiência renal aguda, mas ela não é a doença em si. Ela é essa condição que é causada por uma falência do rim. Tá aí, a gente deseja então que ele saia dessa rapidinho, né? Beijo para ele, foi ao encontro aí do que você falou, então acabei juntando a nota até para ter mais informações do público. A gente não teve mais informação, por isso eu não segui aqui, né, desde o dia que ele foi internado. Segue então que ele está na UTI e a gente manda aí boas vibrações para o nosso querido produtor musical Arnaldo Sacomani. Doutor, eu vou te agradecer, sempre um prazer tê-la aqui. Eu vou te agradecer, mas você fica junto com a gente até o final, porque daqui a pouquinho a gente vai ter aí atividade física, né, um treino e alguns exercícios importantes para prevenir alguns problemas, principalmente esse dessa questão da hipertensão renovascular. Mas já vou fazer um agradecimento. Quem quiser saber mais a respeito do assunto, vai lá no site SBN, que é da Sociedade Brasileira de Nefrologia.org.br, sbn.org.br. Nós vamos para as dicas, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.